Bom, pessoal, é um prazer ter vocês aqui, né, nessa live. A gente está dando início à live com a professora Fabiana Poltronieri, né? Ela vai estar trazendo para nós a temática de marketing positivo nas mídias digitais, como atua o nutricionista ético. É um prazer estar recebendo a Fabi aqui na minha disciplina de marketing, né, para falar de mídias sociais e ética na nossa profissão de nutricionista. É um prazer, Fabiana, ter você aqui com a gente. Obrigada pela disponibilidade. Então, é uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente. Fica à vontade, explanações, e você pode dar início. Bom, agradeço, Priscila, as boas-vindas tua e da Alice. Para mim é sempre um prazer estar com vocês da Federal do Mato Grosso do Sul, uma terra que sempre me recebe, sempre me recebeu com muito carinho e muita reverência, no sentido de que nós, nutricionistas, devemos sim estar muito unidos em função da ciência da nutrição e, sobretudo, pelo bem-estar da população. Eu agradeço o convite, eu não teria como negar a você esse convite honroso de estar entre futuros colegas nutricionistas. Enfim, eu agradeço o convite e vamos ao que interessa, que é esse momento de reflexão de mídias digitais. Eu vi que a professora Priscila projetou aí no início uma foto minha com um tratado de nutrição e dietoterapia. Vejam que eram outros tempos não de pandemia, né? Os cabelos crescem, os rostos envelhecem, a câmera está ofuscada, mas, de fato, estamos reunidos aqui para esse momento de reflexão. Eu agradeço o convite e também a publicidade e a adoção do Tratado de Nutrição e Dietoterapia Rossi Poltronieri, que a doutora Priscila sempre prestigia e, digamos assim, coloca na roda das observações, né? Quando eu e a professora Priscila pensamos na temática, pensamos em algo provocador ou provocante, no sentido do título, né? Para que trouxesse e nos remetesse à possibilidade de refletir o trabalho do nutricionista, a atuação do nutricionista e, sobretudo, a atuação do nutricionista ético nas mídias digitais. Eu peço licença aos profissionais da área de marketing, eu não sou da área de marketing, eu sou nutricionista, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. A professora Priscila pediu um mini currículo, eu disse a ela que eu mesma me apresentava. Então, eu sou nutricionista e professora universitária há mais de 2 décadas, minha área de atuação é docência, e, sobretudo, uma pessoa apaixonada por ética, ciência dos alimentos, e, de forma geral, pela nutrição como ciência e como pilastra essencial na possibilidade de manter e de garantir o direito humano à alimentação adequada, o DHA, e a segurança alimentar e nutricional, principalmente num período nevrálgico como estamos vivendo, em relação às condições políticos-sociais e econômicas do nosso país, que imperam aí numa tendência pouco elogiosa ao cuidado da saúde e da educação. Então, estamos aqui numa condição de privilegiados, numa semana de grande manifestação de apoio ao Guia Alimentar para a População Brasileira. Neste sentido, eu tive a oportunidade de gravar um pequeno vídeo para o Sindicato de Nutricionistas do Mato Grosso, e se vocês visitarem a página, ou a minha página, @Fabiana Poltronieri no Instagram, ou a própria página do sindicato, vocês terão acesso. Talvez vocês estejam se perguntando por que de cara eu coloquei o meu endereço de Instagram na primeira tela, né? E eu sempre me recordo de uma história que eu vi com uma aluna muito chateada com a repercussão da fala de um determinado blogueiro. Então eu perguntei a ela se ela seguia o tal blogueiro, e ela disse que sim. Então, em seguida, perguntei a ela se ela admirava meu trabalho e me tinha como alguém possível de ser seguido na área da nutrição. Ela disse que sim. Então, eu perguntei a ela se ela me seguia no Instagram, e ela disse que não. Então, nós poderíamos terminar a aula aqui, no sentido de que qual o prestígio que nós emprestamos às pessoas, não é? Em primeiro momento, nós damos luz a um blogueiro que nós entendemos como
uma pessoa não capacitada, não habilitada, tal como nós, para falar de alimentação e nutrição, muito embora falar de alimentação e nutrição não seja uma atividade privativa do nutricionista, eu entendo que quem melhor trata este tema somos nós. Então, é por isso essa provocação que eu faço de colocar o meu endereço do Instagram logo na primeira página, é para verificar se ao final da apresentação eu ganhei aí os ditos seguidores, né? É que eu não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que quem tem seguidor é seita, né? Eu acho que nós temos que formar um grande conjunto de nutricionistas, de profissionais, de estudantes, de pessoas interessadas com a boa formação e, sobretudo, com a boa informação. Então, quando eu vejo que ao final de uma fala eu tenho mais colegas, eu vejo o Instagram como uma grande sala de conversa. E quando eu vejo a minha sala de conversa com mais nutricionistas, com mais estudantes de nutrição, eu sei que eu ganhei um pouco de luz no lugar daquele blogueiro. Então, convido a todos a visitarem o @FabianaPoltronieri, e se gostarem, permaneçam, e se não gostarem, contem ao inimigo. Essa é uma fala que eu vi no final de uma peça de teatro e achei muito útil. De tal forma que, pedindo desculpa aos profissionais de marketing, eu vou me remeter a uma reflexão de que nutricionista nós queremos ser. Sobretudo, que nutricionista a sociedade brasileira necessita para que contribua diretamente com a segurança alimentar e nutricional. Na verdade, quando a doutora Priscila me convidou e nós pensamos no marketing positivo nas mídias digitais, eu pensei no marketing como uma ferramenta, né, não só quando se refere a atrair e manter o cliente, mas uma atividade que agrega valor, né? Não valor ao produto, mas valor à informação. Então, na verdade, evidentemente que o marketing existe para vender mais, e aí fica claro por que é tão fácil nós termos um conflito de interesse entre o marketing e a informação que nós queremos levar ao público. Eu perguntaria num primeiro momento, imaginando todos nós já como futuros colegas nutricionistas, não só estudantes, mas já profissionais, o que eu estou disposto a fazer para manter o cliente? E é muito comum que se ouça, vocês devem concordar comigo, atualmente, o termo fidelização do cliente, que faz muito sentido na área de marketing, mas que faz pouco sentido na área da saúde. Se eu tenho um cliente, um paciente, que eu empodero, no sentido da leitura de rótulos, das escolhas alimentares, eu não quero fidelizá-lo, mas eu quero instruí-lo, quero compartilhar conhecimento. Então, eu vou separar esse termo fidelizar cliente, que é muito usado no marketing, como uma interpretação de que eu quero aquele paciente, aquele cliente, fazendo acompanhamento comigo, ouvindo as instruções. Instruções é um termo muito agressivo, né? Ouvindo orientações no âmbito da alimentação e nutrição. Então, eu imagino como um paciente psiquiátrico que num determinado momento recebe alta, nós temos que pensar quando que é a alta do nosso paciente na nutrição. Como se dá esse relacionamento? Portanto, eu tenho que fazer sempre essa pergunta, o que eu estou disposto a fazer para manter o cliente? E quando eu falo isso, eu me refiro a mídias digitais, e aí eu pergunto em seguida, como que eu quero ser visto? Como eu quero ser reconhecido pelos meus pares? Quem eu quero ser para meus pares, né? Na verdade, quem eu quero ser para meus pares, meus colegas nutricionistas, e quem eu quero ser para a sociedade. Vejam que eu coloco nesse slide o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, já chamando atenção para a particularidade do nosso Código de Ética vigente, que traz a palavra conduta. Essa palavra conduta não existia no código anterior. Então, quando nós falamos em ética e conduta, nós estamos falando num caminho que deve ser iluminado pelos artigos e pelos incisos do Código de Ética e de Conduta do Nutricionista. A minha condução do meu saber, a minha atuação profissional deve estar iluminada por esse farol.
E aí nós nos perguntamos muitas vezes, né, por que vários colegas não atuam conforme o código de ética? Será desconhecimento ou será escolha? É preciso entender que o código não está aí para ser julgado no sentido, será que eu sigo, será que eu não sigo? O código é bússola norteadora obrigatória. Se eu sou nutricionista, inscrita no sistema CFN, eu devo seguir o código de ética e de conduta do nutricionista. Evidentemente que ele é uma construção orgânica e não estática, perene, né? Está à mercê de discussões. No entanto, é esse o código vigente que nós temos. Qual é a conduta que eu devo ter para ser reconhecida entre meus pares e, sobretudo, quem são os meus pares? Se eu quero ser reconhecido por este ou por aquele grupo de profissionais. Percebam que é muito fácil perceber o caminho que se percorre quando pessoas tidas como corretas, referências, éticas, admiram o seu trabalho. Então, eu não me canso de usar uma frase desta filósofa mineira, professora da PUC de São Paulo, a doutora Terezinha Zeredo Rios, que ela diz assim, que se é ético, é bom para todos. Evidentemente que se nós tivéssemos uma capacidade de reflexão e de ação muito grande, talvez nós não precisássemos nem sequer de um código de ética. Porque uma vez que essa máxima, se é ético, é bom para todos, ela é seguida, eu jamais conseguiria me posicionar numa situação de dano ao outro, muito embora essa situação requeira, análise da condição. Por exemplo, quando eu vinculo o meu nome, a minha imagem a uma marca, mesmo que aparecendo na tela, mesmo que eu não fale sobre a marca, mas mesmo que ela esteja no mesmo ambiente, eu referendo a minha imagem como chancela daquela marca. Muitos colegas me perguntam, mas qual é o problema? O problema é que eu tiro a autonomia, por exemplo, do meu paciente, do cliente, na escolha. Então, vamos partir daqui para diante com a frase de que se é ético, é bom para todos. Este material que eu começo a apresentar, ele não é autoral, né? Ele não foi produzido por mim, ele é a cópia exata de uma cartilha do Conselho Regional de Nutricionistas, CRN3, que congrega São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas que eu fico à vontade para utilizar como temática dessa nossa conversa, porque além de se tratar de um documento público, ele está no site do CRN3, à disposição, eu tive a oportunidade de contribuir com esse material na medida que fui coordenadora da Comissão de Ética do CRN3 de 2014 a 2017 e depois de 2017 a fevereiro de 2020. Então, quando nós falamos em divulgação sensacionalista, pode parecer relativo, porque algumas pessoas não entendem o que é uma divulgação sensacionalista, né? Mas quando eu divulgo informações ao público, eu preciso me certificar que aquelas mensagens, que aquela informação não é uma mensagem enganosa, não é uma mensagem que alega exclusividade, garantia de resultado, serviço a qualquer método terapêutico. Nós devemos estar muito atentos por uma questão. O nutricionista é profissional da saúde, e saúde não é mercadoria. O nutricionista é profissional da saúde, e saúde não é mercadoria. Então, nesta máxima, nós devemos estar muito atentos ao direito do nosso paciente e cliente, e nas mídias digitais, sobretudo, aos princípios básicos, que eu diria da bioética, mas eu acabo não gostando tanto desse termo bioética, porque entendo que a ética está a serviço da vida, e, portanto, sempre deveria ser bioética, né? Mas no sentido da autonomia, no sentido da justiça, no sentido da não maleficência e no sentido da beneficência.
Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler o Código de Ética do Nutricionista, o Código de Ética de Conduta, que muitos poderão achar um documento enfadonho, na verdade é uma leitura muito prazerosa, se considerada desde o seu preâmbulo, desde a sua apresentação, porque traz um conjunto de informações que nos ajudam a compreender, por exemplo, a identidade do nutricionista. Quem nós somos e, sobretudo, quem nós queremos ser. Então, a qualidade da informação que é levada para o público, ela deve estar fundamentada na ciência da nutrição. Eu costumo dizer que queremos uma nutrição baseada em evidências e não uma nutrição baseada em aparências. Então, os fundamentos da ciência da nutrição devem estar respeitados. Vejam que ética e técnica não caminham separados, né? Não tem como eu ter ética e técnica separados. A partir do momento que um nutricionista ou um profissional da saúde, mas eu me refiro a nutricionistas, porque nós somos nutricionistas, estamos falando do marketing de nutrição nas mídias, ele leva informação para o público, por exemplo, que o glúten deve ser retirado da dieta, essa é uma informação equivocada, porque o glúten só deve ser retirado da dieta em casos específicos de determinados pacientes. O corte deliberado, né, de glúten, o corte deliberado de lactose, o corte deliberado de carboidratos, não encontra amparo na ciência da nutrição. E aí é importante falar da nutrição baseada em evidências, porque muitas vezes o estudante ou o profissional desavisado pinça um trabalho que ele encontrou numa base de referência, numa base de qualidade, e diz, olha, este trabalho aponta que nós devemos assumir este padrão de dieta. Mas o colega esquece de observar que aquele trabalho é um estudo de caso, ou aquele trabalho é um estudo com 150 pessoas. Então, o grau de evidência na pirâmide de evidência, ele tem que ser levado em consideração. É por isso que diretrizes das sociedades acadêmicas e científicas, trabalhos de estudo clínico randomizado, meta-análises, revisões sistemáticas apresentam um grau de preferência elevado no sentido de trazer uma informação a ser amparado. Não se pode trazer um único artigo com um único grupo. Por quê? Porque se foi estudado um determinado produto com 150 mulheres suecas na menopausa e o produto apresentou efeito positivo sobre determinado parâmetro, a única coisa que se pode dizer é que aquilo foi observado em 150 mulheres suecas na menopausa. E serve para quem? Para 150 mulheres suecas na menopausa. Então, essa observação é pontual. Se nós transformarmos a ciência da nutrição num achismo, nós vamos perder a chance de levar para a sociedade aquelas informações capazes de mudar o dia a dia. Nós devemos observar, se vocês tiveram acesso aos dados da POF, vocês observam a diminuição do consumo, por exemplo, de arroz e feijão nas capitais. Nós devemos a uma mídia que vende a imagem como uma grande moeda de troca, o fato do brasileiro muitas vezes acreditar que feijão e arroz engordam. Então, vejam que o nutricionista tem aí desafios a vencer, né? Como levar a população que, de fato, arroz e feijão é uma grande combinação. Então, vocês aprendem lá em bromatologia e composição dos alimentos, que os cereais geralmente são deficientes em lisina, que as leguminosas geralmente são deficientes em metionina, e que o consumo conjunto traz aquilo que nós chamamos de complementação aminoácidica, e que melhora o valor nutricional, e que é um prato que está intimamente cravado nas questões culturais, nos hábitos culturais e regionais do brasileiro. E aí vem uma crise econômica, é quem diz, vamos substituir o arroz. E aí tem nutricionista ou colega que diz assim, então vamos substituir o arroz pelo macarrão, o arroz pela batata. É preciso refletir. O arroz não é só fonte de carboidratos, ele não tem só amido. O arroz, ele é um cereal
mas que tem lugar como significado do alimento, da comida. Então, quando alguém te diz substituir o arroz, você não pode pensar em substituir o arroz só pelos nutrientes. Então, achava muito engraçado quando alguém diz, não, substitui arroz por batata. E eu como o quê? Batata com feijão? De tal forma que eu percebo que se é para substituir alguém, talvez nós tenhamos que substituir o presidente da República, não é? No sentido de que há uma política toda voltada para que o arroz seja exportado, atendendo uma demanda internacional, e a demanda interna brasileira fica desabastecida. Com o brasileiro, no momento de pandemia, de precarização, de perda de trabalho, encontrando a saca de arroz de 5 quilos a R$ 45 quase. Professor, mas o que isso tem a ver com a nossa temática de ética e mídia digital e marketing ético e positivo? Tem a ver que se nós não formos nutricionistas, sujeitos políticos, porque nada deixa de ser político. A alimentação é um ato político, comer é um ato político, viver é um ato político. Se eu não me posiciono num local desta discussão, num locus, que se identifique com a minha formação de nutricionista, a que eu sirvo a sociedade. Então, nós temos que pensar muito bem quando nós fazemos propostas e não simplesmente dizer substitua o arroz por tal coisa. Porque o arroz não é um nutriente, ele é revestido de um significado enquanto comida. Ninguém chega a um restaurante e pede ao garçom 65% de carboidratos, 22% de proteínas, 15% de gordura. Nós não fazemos pedido assim. Então, quando nós levamos a informação para esse público que está nos acompanhando na mídia digital, nós temos aí uma grande responsabilidade de informar ao leitor sobre questões amplas, já conhecidas, e, sobretudo, com uma responsabilidade de atualizar aquela informação e indicar de onde ela foi retirada, tal como nós fazemos com o professor, muitas vezes. Eu costumo dizer aos meus alunos, não confiem nem em mim. Quando eu termino a aula, se pergunta, professora, de onde a senhora tirou essa informação? E aí tem um quadro, bibliografias consultadas. Porque o conteúdo em nutrição é um conteúdo muito caro de ser apresentado, né? Ele deve ser fácil, compreensão, exato, nós devemos expressar de forma clara, objetiva, didática, para não confundir a população, para que não haja dúvida que arroz e feijão é uma grande combinação. Para levar à população que água com limão pode ser tomada assim, é uma bela bebida refrescante, até em tempos de verão, mas que não vai te fazer emagrecer no jejum. Para compreender que manteiga ghee pode ser uma opção, caso você seja um seguidor da alimentação ayurvédica, ou por uma questão de sabor, mas não por uma questão nutricional. Para entender que óleo de coco não encontra amparo algum na ciência, no sentido da perda de peso ou da saúde cardiovascular. Para compreender que leites e derivados, sim, devem estar presentes no nosso dia a dia. Enfim, questões que devem ser apresentadas à sociedade com uma formatação clara, precisa, objetiva, baseada na ciência vigente. Não, mas daqui a 50 anos vão perceber isso. Então, daqui a 50 anos você volta e traz essa boa nova. A nutrição é ciência, a ciência é mutável, sim, mas nós temos que falar baseados no conhecimento vigente. E aí nós encontramos na mídia, muitas vezes, uma apresentação do colega trazendo imagem de antes e depois. Eu adoro imagem de antes e depois. Adoro. Você fotografa um prato cheio, almoça e depois bate a foto do depois. Esse é o único antes e depois que eu apoio na nutrição. Por quê? Vamos parar para pensar qual é a informação que você quer passar para a sociedade, né? Costumo dizer que nós, mulheres, já sofremos a pressão de várias instâncias, né? Da beleza, da magreza, da altivez, do comportamento assim. Crescemos ouvindo essas coisas, né? Mulher não senta assim, mulher não bebe isso, mulher... É uma sociedade machista, misógina, e nós temos que combater a ignorância com informação. Então, nada ajuda ao paciente, ao cliente, à sociedade, mostrar uma foto antes e depois, como se isso pudesse dar ideia de saúde. Eu faço desafio aos colegas médicos, fisioterapeutas, que saíssem por aí fotografando antes e depois, imaginem como o mundo seria.
Cada paciente, cada pessoa encontra uma individualidade, pode responder de modo diferente ao mesmo tratamento. Não há garantia que pessoas diferentes respondam do mesmo modo para a mesma intervenção. Então, quando se divulga imagem de antes e depois, isso não tem nada a ver com ciência, isso não tem nada a ver com nutrição. Não, mas eu gostaria de divulgar, porque eu há anos, no meu consultório, perfeito, escreva um trabalho científico e publique. Nós precisamos de nutricionistas que publiquem. Esses achismos, eles corroem a estrutura da informação. Então, além de não encontrar amparo na ciência, o código de ética e de conduta é claro no sentido da proibição que é vedado ao nutricionista expor essas imagens antes e depois, né? E por aí seguem uma série de contradições em postagens inapropriadas, né? Muitas vezes o paciente ou alguém te marca: ai, olha, eu acabei de sair do consultório da super doutora Fabiana e ela me prescreveu esses suplementos, eu perdi peso, a minha vida está mais colorida. É uma impressão dela. É uma impressão dela. Se eu for marcada, eu me desmarco. É direito dela expressar o que sente, mas é dever meu não estar vinculado a uma ideia de que só eu promovo aquele resultado. Até porque os nutricionistas que fazem esse tipo de postagem postam muito o seu sucesso, né? Mas não vi postarem o seu insucesso. Então, nós temos que nos desvincular a conteúdos não pertinentes, nós temos que nos desvincular a informações não adequadas. Nós não podemos ser o profissional do emagrecimento, nós somos muito mais do que isso. Não se reduzam, não se reduzam. E como diz a minha querida Luciana Rossi, para que querer ser a metade se eu posso ser o todo? Sejamos nutricionistas. O nutricionista avança em conhecimento em todas as áreas de alimentação e nutrição. Então, nós devemos estar atentos a essa nossa responsabilidade, né? Algo que a gente tem visto, infelizmente, com certa frequência nas mídias, são nutricionistas manifestando a sua preferência, associando a sua imagem para divulgar marcas de produtos alimentícios. O código é expressamente contrário a essa situação. Eu não posso divulgar produtos alimentícios, não posso divulgar suplementos nutricionais, fitoterápicos, nem equipamentos, nem serviços, nem laboratórios, nem a farmácia, nem a empresa, nem a indústria que está ligada à área de alimentação e nutrição. Por quê? Porque eu não devo direcionar as escolhas do meu público. Professora, mas se alguém quiser a tua informação, então que pague por uma consultoria. E aí eu posso fazer uma consultoria no sentido de orientar aquela pessoa com o que ela deseja ou aquela empresa com o que ela deseja. Mas, professora, ela trabalha naquela empresa aqui, ótimo, então ela vai trabalhar e vai falar com os profissionais prescritores ou que comercializam o produto, tal como está previsto no código. Então, se eu sou nutricionista da empresa Coelhinho Azul, né, eu posso falar dos produtos da Coelhinho Azul, mas vou falar dos produtos do Coelhinho Azul num locus, num local, num momento em que eu esteja diretamente com profissionais ou profissionais prescritores ou quem comercializa, e não para o público geral. E isso faz parte da autonomia que se dá para o paciente, para o cliente, em buscar suas informações. De tal forma que toda essa fala que nós estamos tendo aqui agora, ela está baseada nesse folder que eu comentava anteriormente, e que é um material que foi produzido pelo CRN3, né? Está disponível no site do CRN3, no menu comunicação, materiais orientativos, vocês vão encontrar uma série de materiais orientativos lá de muito boa qualidade. Esse material, especificamente, ele foi publicado em julho de 2018, e é um folder de fácil compreensão, de fácil leitura, que tem muitas outras informações que eu não citei nesse momento, mas que pode ser objeto da leitura de vocês, reflexão de vocês e, sobretudo, de discussão em sala de aula, junto com a doutora Priscila, que tem acesso a essas informações, trazendo um momento em que nós nos perguntamos: que profissional eu desejo ser para a sociedade? Quais são as características desse profissional? Eu chamei atenção para alguns itens durante essa apresentação, e como é que nós vamos responder aquela pergunta de o que é um marketing ético?
O marketing ético, a minha apresentação ética é aquela que não tem como objetivo único a venda do produto, seja sob que condição for, mas eu apresento à sociedade o meu serviço. Lembrando que o nutricionista é um profissional de saúde, portanto, saúde não é mercadoria, o que está à venda não é saúde, o que está à venda é o meu serviço. A minha consulta em nutrição está à venda, a minha aula em nutrição está à venda, mas a saúde não é produto. A saúde não é mercadoria. A saúde não pode estar à venda sob a pena de nós termos uma sociedade cada vez mais desigual, né? Nessa medida, nesse mesmo folder, aparece esse recorte que eu gosto muito, falando da legislação, né? Preze o decoro profissional. É muito comum na sociedade, independente da profissão das pessoas, encontrarmos indivíduos com comentários pejorativos ou desrespeitosos a respeito dos colegas. Como é que eu posso reclamar sobre um colega? Como é que eu posso denunciar? Eu mando um e-mail para o Conselho Regional, e aí eu posso fazer uma denúncia sobre a presença daquele colega de um modo inadequado nas mídias digitais. Chama a atenção para a nossa responsabilidade de reproduzir conteúdo sempre citando a fonte. E, sobretudo, que a gente pense sobre o que a gente vai compartilhar. Será que é bom eu compartilhar aquela informação? Será que aquela informação que eu estou compartilhando contribui para a sociedade se tornar um lugar melhor? Para as pessoas terem uma relação mais saudável com a comida? Para a população entender alimentação e nutrição e qual é o papel do nutricionista, seja na dietética, seja na dietoterapia? Então, quando a gente tem dúvida, a gente não deve publicar. E o código de ética tem que servir como aquela bússola, indicando o norte das nossas preferências. Durante a faculdade, nós nos reportamos ao professor, mas, como profissionais, nós nos reportamos à sociedade. Daí a nossa responsabilidade em breve. Eu costumo dizer aos meus alunos que a formatura é amanhã. No dia da colação de grau de vocês, vocês lembrarão de mim. Nossa, a professora Fabiana comentou isso. De fato, a formatura é amanhã. Ainda ontem vocês passaram no vestibular da Federal do Mato Grosso do Sul. Ainda ontem vocês estavam saindo do ensino médio. Ainda ontem vocês encontravam dificuldade na aula de bioquímica ou de anatomia. Ainda ontem aquele primeiro trabalho em grupo. Hoje já é um outro momento. Eu finalizo a minha fala fazendo a apresentação desse trabalho, desse tratado que muito nos orgulha. Eu e a Luciana Rossi somos muito gratas e satisfeitas e agradecidas a todos os autores que bondosamente colaboraram com capítulos valiosos para a construção desse tratado, que foi publicado em junho de 2019, cujo lançamento aconteceu em junho de 2019, no dia 15, no auditório da Faculdade de Saúde Pública da USP, com a presença de queridos colegas, coordenadores do curso de nutrição da USP, doutora Fernanda Scaliuzzi, presença da doutora Patrícia Jaime, da doutora Sônia Tucunduva e demais professores, que nos alegraram não só com a presença, mas contribuindo com capítulos belíssimos nesse tratado, e que são uma fonte de consulta, de informação, tanto para profissionais, tanto para nutricionistas, quanto para estudantes, e que trazem aí, logo na capa, essa grande arte, essa grande obra, A Onda, e que realmente revela o convite que eu e a Luciana fazemos a todos, que é: venha surfar na onda do Tratado de Nutrição, na onda do conhecimento da nutrição brasileira, produzida por brasileiros, por mulheres brasileiras, nutricionistas, em sua maioria, e que trazem ao tratado uma leitura didática, clara, objetiva, numa diagramação cuidadosa. Eu agradeço essa oportunidade. Ok, doutora Fabiana, é um prazer imenso sempre ouvir você falar, sempre com uma fala muito firme, segura e atual, né? Colocando os problemas da nossa atualidade com as mídias sociais cada vez mais
frequente, né? E, inclusive, doutora Fabiana, é o que os alunos que estão comigo na disciplina sempre perguntam, sempre se questionam, né? Porque nas mídias sociais a gente vê muitos blogueiros falando, inclusive, de nutrição, né? E aí mas eles divulgam produtos, eles fazem isso, eles fazem antes e depois de cliente, né? E o que eu sempre coloco para eles é que nós somos diferentes, né? Nós temos que trabalhar com a ciência. Muitos blogueiros, eles não têm a formação de nutricionista. Alguns até são nutris, né? Mas, veja, é interessante você falar isso. Desculpe a interrupção, Priscila. Nós não somos como eles, é uma frase muito forte. Porque eles não têm o compromisso que nós temos. Eles não têm a responsabilidade que nós temos. Eles não têm a responsabilidade que o nutricionista tem com a sociedade. E eu faço um convite a Priscila, a Faena, Pâmela, Mariana, todos, Emanuele, todos que nos ouvem, nós somos praticamente 40 pessoas aqui reunidas, Euciane e companhia. Nós queremos nutricionistas blogueiros, e não blogueiros que se pensam nutricionistas. Então, vocês que têm formação e que são aí nutricionistas formadas pela Federal do Mato Grosso do Sul, que serão em breve, que tem tudo nas mãos. Vocês Sim. podem ir para a mídia e levar a informação que vocês tiveram. Por quê? Porque aquela informação simples que você teve, que você acha que é simples, que você teve lá em tecnologia dos alimentos, lá em microbiologia dos alimentos, que o professor, a professora fez um experimento, ou te ensinou como fazer higienização de hortaliças, a população não sabe. Sim, e é o que eu tenho trabalhado na disciplina de marketing, doutora Fabiana, porque quando eu assumi a disciplina, minha preocupação não é apenas trazer os conceitos de marketing, né, mas trazer isso para a nossa realidade, né? E até propus para os alunos, como avaliação da disciplina, trabalhar com as mídias sociais. Então, eles se agruparam e cada grupo, né, ficou responsável por criar um IG no Instagram e um canal no YouTube para levar as informações técnicas e com evidência científica da nutrição. Então, é esse o desafio que eu coloquei para eles na disciplina, já que as mídias sociais, atualmente, são um grande canal de comunicação. Correto. Né? Então, o desafio que eu fiz para eles, olha, vocês estão saindo no mercado de trabalho daqui a pouquinho, né? Amanhã, como você disse. Amanhã! E o meu desafio é fazer com que vocês aprendam, quem não sabe trabalhar com as mídias, e quem já sabe, que vocês consigam otimizar o conhecimento que vocês já têm para levar o conhecimento da nutrição de forma adequada, né? Sempre com embasamento científico. Então, esse foi o meu desafio, e eles todos já estão com os IGs em andamento, com os canais no YouTube, e está sendo, assim, um espetáculo, porque como esses alunos têm potencial, né? Eu falo que eu fico, assim, emocionada de ver cada post, cada vídeo, a desenvoltura, a postura, a preocupação de levar a informação correta, né? De forma dinâmica, né? Porque não adianta ter uma mídia social que não seja atrativa, né? Porque, infelizmente, a gente não vai ser concorrente de igual com esses blogueiros que não têm conhecimento de nutrição, mas a gente tem que atrair o público, porque não adianta ter uma mídia super científica e não ser atrativa, né? Correto. Então, o meu desafio para eles é sempre aliar o conhecimento, né? E levar a informação de forma atrativa para o público, né? Para a sociedade, de forma correta. Isso que é o mais importante.